A paz do Senhor, novamente eu estou aqui para falar mais um pouquinho do que Deus colocou no meu coração. Eu quero falar neste momento sobre a desobediência. Tem vezes que acontecem coisas na nossa vida que na hora a gente não entende. Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus nos deu o poder da escolha. A gente pode escolher entre fazer o que Deus quer e fazer o que a gente quer. Quando Deus nos deu essa escolha, esse livre-arbítrio, Ele já deu sabendo até mesmo os passos que a gente iria tomar. Quando a gente faz uma escolha que não é a escolha de Deus, às vezes a gente é até avisado. Deus manda pessoas, Deus manda profetas para avisar a gente que aquele passo que a gente está dando é um passo errado, que a gente vai se arrepender. Só que o inimigo, ele vem com um sapatinho de algodão e ele tampa, ele venda os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca. E a gente acaba cometendo erros esses que não tem como você voltar atrás. Nesse meio do caminho, você acaba perdendo coisas importantes para você, coisas valiosas, tudo por causa do quê? Por causa da desobediência. Porque você não obedeceu a Deus, porque você não fez aquilo que Deus queria que você fizesse. Para você ter uma ideia, e isso não é só com você. Essas coisas acontecem não é só com a gente, não é só agora. Para vocês terem uma ideia, há muito tempo atrás, Deus tinha pedido para Moisés, quando eles estavam ali no deserto, estavam todo mundo com sede. E ele clamou a Deus, fez: Senhor, o que eu vou fazer? Essas pessoas estão com sede e elas não têm o que beber. E Deus disse a ele: tá vendo aquela rocha? Vai lá, pega o seu bastão e toca, bate na rocha. E assim ele fez. Moisés foi lá e bateu na rocha. E assim a água saiu. Saiu água doce para matar a sede de todo aquele povo. Mas passado algum tempo, aconteceu de novo que a água acabou. E ele veio e novamente ele clamou ao Senhor: Pai, novamente a água acabou. O que eu devo fazer agora? E Deus novamente disse a ele: mas prestem atenção no contexto. Às vezes acontecem coisas na vida da gente porque a gente não presta atenção no que Deus está dizendo para a gente. No contexto que está ali, que Deus está querendo passar para a gente não presta atenção. A gente já viu acontecer uma vez e a gente acha que Deus está deixando acontecer novamente. Só que tem uma diferença. A primeira vez, Deus disse para a gente fazer uma coisa. A segunda vez, a gente não prestou atenção naquilo que Deus disse para a gente, o que Deus está dizendo para a gente. E a gente torna a cometer o mesmo erro. A gente torna a fazer aquilo que Deus tinha mandado a gente fazer antes, sem prestar atenção no que Deus está dizendo agora. Moisés assim fez. Deus a primeira vez falou para ele que era para ele pegar o cajado dele e bater na rocha, para que saísse água da rocha. E quando o povo novamente está com sede, Deus diz para ele a mesma coisa. Tá vendo aquela rocha, Moisés? Vai até aquela rocha e fale com a rocha. Só que ele não entendeu
o contexto. Ele não entendeu que Deus estava falando diferente com ele. Era o mesmo propósito, só que Deus estava falando diferente com ele. E quando ele estava de frente com aquela rocha, ele pegou o seu cajado e falou: a primeira vez eu bati e saiu água. Então eu vou fazer de novo. Eu vou bater para que saia água. Ele bateu e realmente saiu a água. Mas aí Deus chamou ele para um particular e disse: por que você bateu? Eu pedi para você conversar com ela e você bateu. Sabe qual foi o preço que Moisés pagou pela desobediência de Deus, por não ter prestado atenção no que Deus estava falando com ele, por achar que Deus estava fazendo o que ele já tinha feito antes? Ele não prestou atenção no que estava acontecendo naquele momento. Ele pagou um preço. Deus levou ele até na entrada da terra prometida, mas Deus não permitiu que ele entrasse ali. Deus permitiu que ele visse a terra prometida, mas Deus não permitiu que ele entrasse. E Deus o sepultou ali, na entrada da terra prometida. E Deus sepultou ele no lugar onde que ninguém, até hoje, encontrou os seus ossos. Sabe por quê? Para que nenhum inimigo o encontrasse. Quantas vezes cometemos o mesmo erro? Às vezes vemos acontecer nas nossas vidas coisas que já vimos acontecer antes. Só que a gente acha que Deus está fazendo a mesma coisa que antes, que vai ter o mesmo final que antes. Só que nós temos nas nossas mãos o poder de fazer diferente. Porque se Deus permitiu acontecer novamente nas nossas vidas, é porque Ele tem algo diferente para a gente. A gente só tem que prestar atenção naquilo que Deus está falando com a gente. No contexto diferente que está sendo administrado na nossa vida dessa vez. Às vezes pagamos preço. Às vezes perdemos bens materiais, perdemos a nossa saúde, perdemos parte espiritual. Passamos por lutas espirituais que não era necessário a gente passar. Tivemos percas que não era necessário a gente perder. Sabe por quê? A gente não prestou atenção no que Deus estava falando com a gente. Deus mandou 1, 2, 3 pessoas para nos avisar. E a gente estávamos cegos espiritualmente, surdos espiritualmente, para ouvir o que Deus estava falando com a gente. Deus avisou, Deus deu sinal, e mesmo assim a gente entrou. Deus, Ele não quer o nosso mal. Hora nenhuma Deus quis o nosso mal. Só que na maioria das vezes a gente não presta atenção no que Deus está falando com a gente, nos sinais que Deus está dando e no que Ele, nas pessoas que Ele está mandando para falar com a gente. E a gente faz o que a gente quer, porque a gente acha que vai ter o mesmo fim. A gente acha que vai acontecer a mesma coisa. Eu fui feliz ali, então eu vou ser feliz de novo. Só que a gente não está prestando atenção, que dessa vez Deus está falando com a gente diferente. Então vamos começar a prestar atenção no que Deus está falando com a gente a partir de agora, para que a gente não venha pagar preço, para que a gente não venha ter percas, e percas graves, como Moisés teve. Amém. A paz do Senhor a todos. Graça e paz. Deus seja louvado. Deus é lindo, como eu sempre digo. Deus é lindo o tempo todo. Prestem atenção.